Olá, pessoal, bom dia. Já vamos dar início aqui ao nosso webinar de hoje. O pessoal, quem já estiver conectado, manda um chat para a gente falando se está tudo bem com o áudio, tudo bem com a imagem. Em instantes já vamos começar. Vamos ver aqui no chat se alguém já dá um ok para a gente. Legal, obrigado, Fernando, obrigado, Luiz, obrigado, Felipe. Pelo jeito do certo aqui, pessoal, com o nosso áudio e com o nosso vídeo. Então, vamos dar início, então, ao nosso, webinar de hoje. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Bruno Flávio Zarpelon, sou diretor aqui da área de inovação e tecnologia da Câmara Brasil-Alemanha. E antes de darmos início oficialmente ao nosso webinar, estamos aqui já com o nosso convidado, o Manuel, ele já vai se apresentar para a gente. Eu queria só fazer uma introdução para vocês, um alinhamento conceitual, em relação ao que estamos fazendo aqui hoje, o que é a Câmara Brasil-Alemanha e por que estamos tocando esse webinar também. Pessoal, para quem não conhece, a Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas. Hoje nós estamos ligados a uma rede mundial de câmaras que está presente em mais de 90 países, com 140 escritórios. A nossa matriz fica em Berlim. E no Brasil nós temos aí mais de 103 anos de atuação, cerca de 800 associados, que representam mais ou menos 10% do PIB industrial brasileiro. Isso mostra também um pouco do próprio DNA da Alemanha, né, pessoal? Essa questão da indústria muito forte. Temos 3 frentes principais de atuação, sendo negócios internacionais, sustentabilidade e inovação em tecnologia. Sendo que essa última frente, inovação em tecnologia, é representada pelo Departamento de Inovação em Tecnologia, que é o departamento que eu lidero junto com a minha equipe aí. A gente tem uma série de atividades. Qual que é o principal objetivo, pessoal, do Departamento de Inovação e Tecnologia da Câmara? É ser o principal parceiro de inovação das empresas associadas. É ajudar as empresas associadas a serem mais competitivas e alcançarem seus objetivos por meio da inovação e das tecnologias emergentes. Então, nada mais justo do que a gente tratar agora sobre a transformação digital. Quando eu digo agora, desde o final de 2018, início de 2019, então a gente lançou essa série de webinars chamada Digital Transformation Pills, que tem como objetivo apresentar de forma prática e dinâmica alguns dos principais temas relacionados à indústria 4.0. E uma vez que dentro da Câmara nós temos aí uma série de empresas parceiras que são ligadas à transformação digital, nada melhor do que trazer para essas discussões quem vive esse assunto na prática, quem de fato tem conhecimento da causa ali, o pessoal brinca muito skin in the game em relação à transformação digital. E hoje a gente vai falar sobre métodos ágeis, que é uma coisa acho que muito importante, está cada vez aí mais presente, uma vez com as mudanças comportamentais, a necessidade de velocidade, assim por diante. Não quero dar muito spoiler aqui também. E para isso temos o Manuel, da GFT. Manuel, peço que você se apresente, por favor, para a gente. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bruno, prazerzão, brigadão pelo convite, tá? Fico felizaço nesse tipo de iniciativa, adoro compartilhar coisas, compartilhar experiências principalmente, tá? Assim, pessoal, só um pouquinho sobre mim, bem brevemente, Bruno, tá? Eu trabalho com métodos ágeis desde 2002, já trabalhei em diferentes empresas, diferentes posições, diferentes locais também, já contribuí bastante com a própria comunidade brasileira, né, no processo de expansão de métodos ágeis aqui dentro. Recentemente passei 4 anos morando na Austrália e resolvi voltar agora para o Brasil, aceitando aqui o convite da GFT para assumir a área de Lean Agile da GFT. Tá? Então, eu sou diretor dessa área e a gente tem uma missão bem interessante aí de fazer uma transformação interna e ajudar os nossos clientes também a fazer o mesmo, basicamente. Muito obrigado, Manuel. É muito bom a gente conversar com uma pessoa que traz no seu cargo o próprio tema do evento, né? A gente Legal. aí que estamos falando com a pessoa certa. Pessoal, hoje em dia, sem querer também fazer uma super introdução, né? Mas a gente vê que o mundo está em transformação, então é um clichê falar isso. A mudança das empresas, da sociedade, comportamentais, que eu já falei antes, a questão da velocidade, flexibilização. Nós temos aí uma série de ativos que foram colocados para jogo nos últimos anos e vem mexendo aí com as organizações. E nesse meio nasce muito aí dentro de tudo isso a questão dos métodos ágeis. Então, para a gente começar, Manuel, eu queria que você falasse para a gente o que são métodos ágeis, de onde nasceu essa expressão, o que é isso? De onde vem esse termo? Legal, legal, bacana. Bom, tem toda uma historinha por detrás, obviamente, tá? Mas antes de falar essa historinha, vamos entender um pouco o conceito, né? Quando a gente fala de agilidade, a primeira coisa que, de certa maneira, a gente tem que desassociar um pouquinho é a ideia apenas de rapidez, né? Você fazer as coisas rápido, assim, pá, né? The flash. Agilidade, para o nosso contexto de trabalho criativo, trabalho de desenvolvimento,
ele tem muito a ver com a nossa flexibilidade, na verdade, nossa habilidade de responder às mudanças. Claro que rapidez está dentro disso, tá? Mas não é o simples fato isolado de você fazer algo rápido, tá? Existe algo um pouquinho maior do que isso. E, obviamente, isso conversa muito com todo o desafio que hoje nós temos no mundo digital, toda essa questão da pandemia, por exemplo, essa desmaterialização do mundo, né? Indo para o digital, por exemplo. Então, métodos ágeis se tornou realmente um importante habilitador. Mas a historinha por detrás de métodos ágeis foi o seguinte, tá, pessoal? Assim, métodos ágeis não é uma coisa relativamente nova, é uma evolução, ela nasceu dentro do ambiente de software, é muito relacionado a desenvolvimento de software, de fato. Então, foi uma evolução no processo de engenharia de software, fortemente, digamos assim, baseada, inspirada em processos iterativos e incrementais. Por que esses processos interativos incrementais eles são importantes para o nosso contexto? Porque eles pressupõem somente o seguinte: você não consegue, ou seria talvez um desperdício, você tentar, por exemplo, fazer um baita plano de longo prazo, planejar apenas uma vez, por exemplo, e apenas seguir esse plano de execução, de implementação e entregar o software lá no final, né? Então, as abordagens interativas incrementais, elas vieram exatamente para quê? Porque você, ok, entenda um pedacinho, entenda talvez o principal problema que você quer resolver, desenvolve um pedaço, entrega para o cliente, tem um feedback. Feedback é um fator extremamente importante quando a gente está falando de métodos ágeis, ou seja, aprende se estamos indo na direção certa, aprende-se também se estamos resolvendo o problema certo, tá? Isso é um elemento fundamental, de fato, tá ok? E a partir daí você começa a incorporar melhorias no teu software, no teu produto, e na tua forma de trabalho, né? Por isso que essa abordagem interativa e incremental, ela é fundamental quando a gente fala de métodos ágeis. E obviamente, isso é um processo que vem evoluindo desde a década de 70, né? E outra influência muito forte foi todo o pensamento Lean, né? O pensamento japonês lá da Toyota, etc e tal, de você minimizar o desperdício, certo? E você maximizar a criação de valor. Tá certo? Então, você olhar para a tua cadeia produtiva como um todo, entendendo exatamente essas duas variáveis. Então, assim, todos esses elementos, lá na década de 90, eles começaram a influenciar algumas pessoas que estavam em projetos críticos de desenvolvimento de software, em diferentes lugares do mundo, em diferentes projetos, e eles começaram a criar, digamos assim, seus métodos de trabalho, que eram métodos interativos incremental. E em 2001, todos esses carinhas, essas pessoas, se reuniram e entenderam que, putz, o que a gente está fazendo é muito parecido, né? Deve ter algo em comum. Algo que realmente nos una aqui enquanto diferentes métodos de trabalho. E a partir dessa reunião, dessa conversa, nasceu então, em 2001, exatamente no dia 11 de fevereiro de 2001, o Manifesto Ágil, tá? Que foi um grande marco, digamos assim, na nossa indústria de software, porque começou realmente a agrupar todo um movimento, toda uma forma de pensamento em torno da melhoria contínua, em torno da inovação, né, em torno de um certo, inclusive, processo de empoderamento do processo de desenvolvimento, né? Antes, o processo de desenvolvimento era visto apenas como uma forma muito só de execução, por exemplo, mas não, agora o processo de desenvolvimento de software é algo que é o centro da nossa operação, a gente precisa, de certa maneira, entender e incluir desenvolvedores, né, até no próprio processo estratégico por detrás de um software, por exemplo. E a partir de então, métodos ágeis começou, né, a ganhar esse formato, esse rótulo, né, e começou a ganhar o mundo. E os métodos da década de 90 também entraram nesse mesmo guarda-chuva, né, e começaram também a se estruturar enquanto instituições, enquanto oferta de treinamento, certificações e por aí vai, né. Então, assim, isso foi contribuindo para que a cada ano, né, digamos assim, na primeira década de métodos ágeis fosse começando a ganhar mais importância dentro das empresas. Primeiro, obviamente, algo muito ali isolado, algo quase como de guerrilha, sabe? Tipo assim, era uma equipe de desenvolvimento adotando no seu dia a dia ali uma coisa muito pontual, mas depois isso foi expandindo para a gestão, depois foi influenciando outras áreas da empresa, né? E agora, na segunda década, digamos assim, de 2011 para cá, métodos ágeis realmente explodiu aí, digamos, no mainstream, né?
né? Onde você tem grandes empresas, larguíssimas empresas ali realmente, tendo como base todos os princípios e práticas ágeis para fazer muitas das vezes redesigns organizacionais inteiros, né? Pensar realmente muito voltado para aquele problema original de gerar valor, minimizar desperdício, e principalmente respeitar pessoas, respeitar os indivíduos e suas interações e por aí vai. Então, assim, de uma maneira bem ampla, tá ok? Métodos ágeis a gente pode tentar sumarizar mais ou menos como isso, tá ok, Bruno? Muito legal, Manuel. Muito obrigado por essa introdução. Interessante você trazer essa questão do Lean, né? Estava numa discussão até outro dia, acho que até com uma pessoa da própria GFT também, sobre métodos ágeis, e ela trouxe a questão até do pensamento sistêmico, né? É que muito por detrás de tudo isso é o pensamento sistêmico, que ele, lá no início, lá atrás, ele vem com Lean, mas ele vem evoluindo, como você falou, e nos últimos 10 anos ele tem um boom muito grande. Uhum. Manuel, para ficar bem claro para o pessoal, assim, um método antigo que a gente bastante e é criticado, mas também ao mesmo tempo ele é assertivo para alguns tipos de projetos, que é o modelo cascata, ele é muito conhecido ali como esses métodos de antes, né? Vamos colocar assim, anos lá Uhum. no passado. Qual hoje em dia é o principal método ágil, assim, o método hoje que está mais no buzzword, assim? A gente escuta falar muito, mas se você pudesse evidenciar um deles. Tá bom, legal. Eu acho que historicamente, tá, sendo bem direto à tua pergunta, você pode identificar o Scrum como talvez assim, o mais popular, né, de todos os métodos ágeis. Só lembra o seguinte, né, métodos ágeis, nesse caso, ele é como se fosse um grande guarda-chuva conceitual, né, até quase filosófico, digamos assim, e você tem várias instâncias, né, várias representações desse método. E o Scrum é uma delas, né, e pelo fato de o Scrum, desde criou-se a Scrum Alliance, né, que foi a instituição por detrás do Scrum por muito tempo. Então, eles criaram um modelo de certificação, um modelo de treinamento, que se tornou popular também, então começou a falar muito com a própria indústria, com o próprio mercado de maneira geral. Então, assim, o Scrum, desde 2000 e, vamos imaginar assim, desde 2005, 2006, ele começou a se popularizar muito fortemente aí no mundo inteiro, né? E no Brasil também foi um pouquinho nesse mesmo movimento, né? Ao passo, por exemplo, que outros métodos, como, vamos imaginar, XP, Extreme Programming, que era um método até bem raiz, digamos assim, muito voltado para desenvolvimento para prática de engenharia de software, como não houve nenhuma instituição por detrás, né, com certificações, etc e tal, então o XP ele não se tornou tão popular quanto o Scrum, obviamente. Então, o Scrum é um deles, com certeza, tá? Mas hoje, o Scrum seria, digamos assim, o top one, né? Mas hoje, obviamente, como o mundo está falando muito sobre escala, né? Adotar métodos ágeis em larga escala, resolvendo problemas não só de time de desenvolvimento, mas da organização como um todo, olhando uma visão fim a fim, métodos ou frameworks como, por exemplo, o SAFe, que é o Scale Agile Framework, também é um outro queridinho aí das grandes empresas. Hoje o SAFe ele é muito, muito, muito popular de fato ali, né? E até respeitando um pouco também a influência Lean, né, que a gente tem dentro do ágil, você pode, é correto considerar o Kanban, o método Kanban, como também das consequências, né, ou como parte de todo esse movimento também. Apesar de que ele tem um formato, muitas vezes, bem diferente, se você comparar Scrum e Kanban, por exemplo, mas o Kanban também é outro bem popular, digamos assim. Então, hoje, o mundo está girando muito em torno desses três opções, desses três sabores de métodos ágeis. Scrum, Safe, né, para coisas de muito larga escala, você fazer adoção para mais de 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas e por aí vai. E o Kanban, quando você ainda quer algo mais ali voltado para fluxo contínuo de trabalho, por exemplo. Muito obrigado, mano. É interessante o que você falou, né? Muitas pessoas de vez em quando escutam sobre Scrum e acham que o Scrum é um método ágil, né? Mas não, são Uhum. diferentes, né? Estão hierarquias diferentes ali, como você falou. Os métodos ágeis, de fato, é um contexto, né? Ele envolve aí É uma diversas... filosofia, exatamente. O Scrum, na verdade, assim, ele é um método Sim. ágil, mas existem outros, né? Exatamente, é isso mesmo. Ô, Manuel, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já até começou a falar um pouco sobre ela na primeira questão que a gente trouxe, mas é o seguinte, qual que é a razão dos métodos ágeis estarem em evidência, estarem tão em ascensão hoje em dia, e qual a relação dos métodos ágeis com as startups também, que é um outro tema aí que é tão falado aí, que é um buzzword também. Legal, legal, bacana. Bom, uma das razões muito fortes, tá? Assim, ele tem muito a ver com um próprio, digamos, elemento
original de métodos ágeis, que é a tua habilidade, né, ele atua como uma espécie de habilitador para permitir que a tua empresa, o teu negócio, ele consiga ter algum tipo de benefício, né, algum tipo talvez de vantagem competitiva, eventualmente. Tá? Isso me lembra muito, inclusive, a minha primeira experiência com métodos ágeis foi exatamente nessa linha. Né? Eu estava em uma concorrência, a gente precisava entender um software, por exemplo, tinha eu, a minha empresa, mais um outro concorrente, né? O outro concorrente foi lá, entendeu, analisou e tal, parará. Aí a gente passou algumas semanas, né, assim, para preparar a proposta, ele pegou, entregou uma documentação ali, um monte de coisa, fluxo para lá, fluxo para o lado, tal, parará, parará. E eu, nessa época, isso foi em 2002, né, assim, eu decidi fazer um caminho diferente. Né, já estava ali estudando, já estava lendo sobre métodos ágeis, assim, meu, que tal se ao invés de fazer toda essa documentação, eu fazer um pequeno protótipo do software, né, funcional, rodando de fato ali, né, obviamente está muito alto nível, muito cru, mas já materializando o conceito de software. Então fiz isso, né, e nas 2 semanas que o cliente nos deu para apresentar a proposta, ao invés de entregar a documentação, né, até tinha uma documentação muito simples ali também, eu apresentei o protótipo. Então, adivinha quem pegou a conta? Paizinho aqui, por quê? Porque realmente o cliente já viu, putz, caraca, né? O outro me entregou só a documentação, aqui eu já tô vendo o negócio aqui em operação ali realmente. E aí, quando eu fiz isso, eu digo, então é disso que métodos ágeis trata, né? Exatamente como que as empresas podem usar desse tipo de pensamento lean, né? Pensamento enxuto, pensar talvez em um conceito muito forte de métodos ágeis, que é um conceito de baby steps, né? Você tomar pequenos passos, um de cada vez ali, para ter vantagem competitiva. Então, tomando com base isso, nota que quando o mundo começou a se digitalizar, né, quando nós começamos a falar mais sobre inovação, você pega o mercado bancário hoje, no mundo inteiro hoje, é um dos maiores usuários ou empresas que adotam métodos ágeis de maneira geral no mundo inteiro. Por quê? Porque o mercado bancário começou a ser muito mais pressionado por fintechs, né, por ideias disruptivas, a própria relação com o consumidor começou a mudar ao longo do tempo. Então, assim, eles precisavam realmente ter uma forma para reagir, né, toda aquela pressão, toda aquela nova demanda ali do mercado. Então, por isso que métodos ágeis sempre começou a ser, digamos, encarado como, mais uma vez, um habilitador. Ele não é o fim, não é que você adota o ágil só pelo ágil, né? Mas ele é uma ferramenta que te habilita a responder esse tipo de demanda, né? A ter algum tipo de vantagem competitiva. E sim, claro que todo o movimento de startups que você mencionou, que talvez assim, teve um boom muito forte lá em 2012, ali mais ou menos, né? Com o próprio surgimento do Lean Startup, né? O Eric Rice, por exemplo, falando bastante sobre isso, impulsionou bastante, porque o próprio Lean Startup também foi muito baseado em coisas de métodos ágeis, né? Então, criou-se também uma áurea muito positiva acerca de métodos ágeis também. E é legal, né, Manuel, essa tua explicação, você falando um pouco da questão, por exemplo, do seu caso específico, eu acho super interessante, super, vamos assim, inovador no sentido do modelo de negócio, né, que você propôs para fazer naquele momento, do modelo de venda. Uhum. A relação, por exemplo, do protótipo, né, do MVP, que de certa forma ele existe ali dentro dos métodos ágeis, com a necessidade de você tangibilizar em entregas, mas ter coisas tangíveis para mostrar, e o MVP das startups, né? Então, acho Exato. que você, pensando assim, conhecendo um pouco dos dois mundos, tem esse ponto de conexão e fica muito claro, né? A startup ela quer também validar rápido, ela tem que testar o market fit, ela quer uma coisa tangível, e até tem aquela brincadeira, né? Quem está no ecossistema de startup fala. Tem a startup de PowerPoint, é a startup de fato que tem uma solução. E isso me veio muito na cabeça quando você estava falando um pouco da sua experiência, né? De certa forma, o cara veio com uma solução ali de PowerPoint, olha, pode aplicar isso aqui, pode ser que dê certo. E você, de fato, já trouxe ali um protótipo, o seu MVP, vamos dizer assim, da sua solução, né? Maravilha. Isso exatamente é nesse espírito, de fato. E, Manuel, uma outra pergunta. Como você falou já, a questão do manifesto, né, perdão, dos métodos ágeis, eles nasceram principalmente na parte de TI, de programação, que necessitavam de grandes jornadas de programação, desenvolvimento, assim por diante. Mas como é que você vê o transbordo, assim, vamos dizer assim, o transbordar dos métodos ágeis para as outras áreas? Por que isso acontece, e isso acontece de fato? E até, desculpa, acabei esquecendo de passar um recado para o pessoal que está nos assistindo, que é o seguinte, gente, nos últimos 10 minutos, como eu falei lá no início, nós vamos abrir para perguntas do público. Então, quem já tiver pergunta, manda para a gente ou pelo chat ou pelo Q&A,
o Q e o A, que tem aqui embaixo no rodapé de vocês, preferencialmente pelo Q&A, porque a gente consegue também fazer uma gestão melhor das perguntas, e nos últimos 10 minutos nós vamos responder. Nós não vamos parar aqui entre as perguntas para conseguir ganhar um pouco, otimizar o tempo, mas já vão mandando para a gente que a gente vai recuperar tudo isso aí nos últimos 10 minutos da nossa discussão. Desculpa, Legal, Manu. legal. Mas voltando à pergunta, então, como é que você vê essa questão da aplicação dos métodos ágeis em outras áreas que não as de TI? Legal, boa pergunta, porque vamos olhar historicamente, né? Tentar olhar uma timeline de coisas, certo? Então você tem todo esse movimento ali, que começou na década de 90, muito forte na área de software, né? Ele repensando novas formas de fazer software, pensando muito em produto, em ter feedback do usuário. Paralelo a isso, você também tem outros movimentos que começam a acontecer no mundo da gestão. O mundo da gestão também estava inconformado com algumas práticas antigas, né? A própria visão tradicional hierárquica, por exemplo, né? Como causar mais e melhor colaboração entre indivíduos, por exemplo, né? Como criar um ambiente mais saudável, menos tóxico. Então também isso estava caminhando aqui, certo? E também, lembra que assim, você tinha um outro movimento, né, que também foi fundamental para toda essa história, que foi o movimento do design. Né? Você tem design thinking, que é uma coisa que também vem desde a década de 70, certo? Que também veio em alguma outra linha. Então, assim, em algum momento da história, principalmente lá no finalzinho de 2000, da primeira década de 2000, os anos 2000, 2010, mais ou menos ali e tal, esses movimentos começam a se encontrar. Né? Muito puxado pelas próprias empresas. As empresas começam a ter alguns incômodos ali, começam a ver, putz, isso aqui conecta com isso, começa aqui com isso aqui, então esses movimentos começaram a se encontrar aqui mais facilmente. Por que eles começam a se encontrar de fato? Porque a empresa agora como um todo, ela começa, além do software, né, ela começou também a ver que, tipo assim, putz, você tem oportunidade de melhorias em diferentes áreas, como, por exemplo, será que é possível a gente fazer um marketing de um jeito um pouquinho diferente? Será que é possível a gente fazer o nosso processo de venda fim a fim também em um processo diferente? E o nosso RH? Né? Será que tem forma de a gente repensar o que é o RH, né? E também pensar, por exemplo, no colaborador como usuário da empresa, né? E de repente começar a usar técnicas de design thinking para remodelar a experiência que esse usuário, que é o colaborador, tem com a própria empresa, entendeu? Então, tudo isso, né, começou a culminar realmente com um movimento muito interessante do ágil, né, ele começar a expandir para fora de TI. Né? Obviamente muito ligado para projetos ou naturezas de trabalho, digamos assim, mas que tem uma natureza de trabalho mais criativa. Né? Um exemplo disso, até já deve ter alguma pergunta com relação a isso aqui no chat. Você não usaria, eu não usaria, por exemplo, métodos ágeis, por exemplo, para construir uma casa, né, uma obra de engenharia civil. Né? É um conceito que provavelmente, esse conceito de baby steps, de você fatiar, iterativo, incremental, provavelmente não traria tantos benefícios. Né? Então, outros métodos, outras abordagens, com certeza são muito mais congruentes com esse tipo de abordagem. Então, esse mesmo pensamento se aplica para as empresas. Né? As empresas começaram a entender, pô, esse tipo de projeto aqui, eu acho que beleza, fica uma forma mais tradicional aqui, etc e tal. Na época começou a se falar muito de TI bimodal, inclusive, né, que é um pouco dessa vibe também, de entender que a gente pode ter diferentes abordagens de trabalho ali e tal. Mas para trabalhos criativos, que demandam mais colaboração, que tem uma certa natureza de incerteza, né, envolvida nisso daí, que eu preciso aprender mais rapidamente, né, validar hipóteses, né, ter feedback, o método ágil começou a ser visto como um forte habilitador para isso, né? Então, por isso que RH, marketing, área jurídica, já vi área jurídica usando métodos ágeis, por exemplo. Em um dos meus clientes antigos lá na Austrália, por exemplo, eu trabalhava em um banco que fez todo um processo de remodelagem interna e quebrou os silos, por exemplo, entre TI e negócio. Né? Era tudo parte de uma coisa só. Tinha um conceito de tribos lá, por exemplo, e todos funcionavam de uma forma só. Então, assim, você via métodos ágeis sendo aplicado, por exemplo, para coisas desde codificação normal, ali como a gente conhece, tá ok? Mas também você via times inteiros usando alguma abordagem ágil para, por exemplo, criar uma nova política de empréstimo bancário, de empréstimo imobiliário, por exemplo, que não envolvia nenhuma linha de código, entendeu? É só realmente como que o banco lida com todos os critérios de análise de crédito, de empréstimo, como é que faz, como é que acontece o processo de empréstimo, a política de uma maneira geral, entendeu? Então, mais uma vez,
hoje o método ágil está muito nesse patamar, de fato, aí no mundo inteiro, né? Por isso que ele está meio que entrando aí no mainstream, de certa maneira. Não, muito obrigado. E é interessante, né, Manuel, porque você coloca aqui são os métodos ágeis como uma questão de validação de hipóteses. É um dos pontos interessantes deles, você consegue validar muitas hipóteses, porque você trabalha ali em sprints curtos, né? E eu acho que hoje em dia, principalmente atualmente, no momento que estamos vivendo de pandemia, quarentena assim por diante, qualquer pessoa que vai começar um projeto e não tem mais de uma hipótese, não deve ter estudado muito bem o seu problema, né? Porque, de fato, acho Exato. que de hoje a gente tem muitas hipóteses que a gente tem que validar e, ao mesmo tempo, a necessidade de proximidade com o cliente, né? Eu acho que É, até um pouco é a questão de indústria 4.0, revolução industrial, mais entregas é a customização em massa, eu acho que isso se mostra muito efetivo, né? Você ter essa proximidade com o cliente, entender o que ele quer, para de fato conseguir entregar alguma coisa que faça sentido para ele. é. E, Perdão, só um complemento rápido. Exatamente, a questão de hipótese ela é fundamental, de fato, mas você também tem os teus pontos cegos, né? Mesmo que você imagine, tipo assim, putz, eu tenho aqui meu projeto muito bem definido, escopo definido, já planejei tudo, já analisei tudo, no mínimo detalhe, etc e tal. Lembra que o mundo hoje está muito mais complexo, muito mais ambíguo, né? Você tem muito mais vulnerabilidades, inclusive, né? Você tem um novo concorrente ali que surge, que traz uma ideia diferente e faz com que todo aquele teu plano, por exemplo, mude, né? Aquela tua forma de atuação no mercado, eventualmente. Então, assim, você dificilmente vai conseguir mitigar, ou melhor, eliminar, na verdade, o fator surpresa, né? O que eu chamo de surpresabilidade do teu trabalho, né? Você sempre vai ter algum tipo de surpresa de alguma forma, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim, obviamente, né? E o grande barato de métodos ágeis é que ele já te prepara para o pior, né? Tipo assim, meu, a coisa vai mudar, né? Por isso que a gente tem as interações, por isso que a gente trabalha com ciclos de 2 semanas, uma semana, por exemplo, porque a gente já sabe que em algum momento o negócio vai mudar realmente, ou a nossa estratégia vai mudar, ou alguma coisa ali pontual do nosso produto vai precisar mudar, então a gente precisa reagir de uma maneira diferente. eu acho que, na verdade, o que você colocou por último é o fato principal também hoje em dia. Essa questão do planejamento no longo prazo. Estava escutando até uma entrevista, acho que ontem, antes de ontem, do presidente da Gol, falando que eles têm planejamentos hoje de, no máximo, 6 meses. E que mesmo isso, hoje em dia, é meio que escrever num lugar que vai sumir em qualquer momento. É muito difícil você fazer qualquer planejamento. E aí, Exato, exato. cada vez mais o contexto vai pedir que esses planejamentos sejam mais curtos e mais flexíveis também na linha que você falou, né? Manuel, Maravilha. pessoal, só lembrando, mandem as perguntas aqui pra gente, que no final a gente vai ler, tá? Não garanto que a gente consiga ler todas elas, mas por isso que eu falo para colocar no Q&A, porque daí a gente consegue fazer a votação também. Mas, Manuel, é o seguinte, a próxima pergunta é relacionada aos indivíduos. Qual que é o papel das pessoas dentro dos métodos ágeis, dentro, vamos dizer, da implementação desse movimento ágil? E daí, quando eu coloco pessoas, eu faço até uma diferença, obviamente que não é diferença de pessoas, mas na figura em si, do líder. Porque eu sinto Uhum. que o líder é muito impactado, né? Você falou um pouco numa fala anterior sua, que a gente muda um pouco a questão da governança, mas queria escutar qual que é o impacto nas pessoas e para os líderes também. Legal, legal, muito bom. Vamos voltar para o básico do Manifesto Ágil, né? Aquilo que eu falei para vocês lá no começo. O Manifesto Ágil, nas primeiras linhas, ele começa falando exatamente o seguinte, né? Indivíduos e interações, né? Os indivíduos e as suas interações aqui, ele é mais importante, né, do que processos e ferramentas. Não que você precise excluir processos e ferramentas, não é isso. Mas o racional por isso é, tipo, não adianta você ter um processo mega bem definido, por exemplo, as melhores ferramentas do mundo, se os indivíduos não estão felizes, satisfeitos com o que fazem, tá certo? Trabalhando em um ambiente legal e principalmente colaborando, interagindo. Então, esse é um pouco do rebalanço que o Manifesto Ágil traz, né? De tentar trazer essa preocupação para a questão do indivíduo, de fato. Então, assim, o indivíduo, existem muitas mudanças, né? Muitas, digamos, desafios até de aprendizagem que você, como indivíduo, participando em um ambiente ágil, você vai precisar passar, você precisar desenvolver. Primeiro, assim, de uma forma bem pragmática, você provavelmente, como você vai estar usando algum método ágil, você tem um desafio de aprendizagem nisso, né? De um novo skill. Você vai eventualmente atuar em um papel que talvez você nunca atuou na vida, certo? Então eu preciso, obviamente, né, estar um pouco mais aberto para essa questão de aprendizagem.
Outro ponto, em método ISAGE, de maneira geral, ele valoriza muito a questão de você olhar o todo, né? Pegando bem a ideia do pensamento sistêmico que você mencionou, Bruno. E aí, nessa ideia do pensamento sistêmico, você imagina o seguinte, não existe performance individual, né? Tipo assim, putz, só essa pessoa aqui é o grande herói do time, etc e tal, e você pensar dessa maneira aqui, né, eu vou cuidar só do meu e, né, dane-se o resto, etc e tal. Não, você faz parte de um sistema, né, um sistema maior, inclusive, né? Então você tem que entender como esse todo funciona, entender que isso vai trazer uma nova dinâmica de relação, uma nova dinâmica de trabalho. Você talvez vai ter que, em alguns momentos, atuar em uma coisa que não necessariamente é o teu core, né, o teu skill principal, digamos assim, a tua especialidade, certo? Hoje, né, o mundo fala muito, por exemplo, em T-shape skills, né? O que é um indivíduo com T-shape skills, né? Ele, tipo assim, ele tem imagina um T, certo? Imagina um T, né? Então, ele tem assim uma visão muito ampla, né, bem genérica assim sobre as coisas funcionam, ele consegue falar sobre diferentes assuntos, ajudar em diferentes assuntos, mas obviamente ele tem a sua especialidade, né? Um exemplo disso, você pegar o desenvolvimento de software como exemplo, você pode ser talvez um desenvolvedor especializado em uma tecnologia ali. Eu sou muito bom nessa tecnologia em fazer esse tipo de coisa. Mas, contudo, eu também tenho uma visão do todo. Eu conheço como funciona o UX, eu conheço como funciona banco de dados, eu conheço como funciona teste, por exemplo. Então, eu posso colaborar nessas outras disciplinas também. Tá? Então, esse é um pouco, talvez, do tipo de mudança que métodos ágeis acabam embarcando pelo ponto de vista do indivíduo. E, na questão do gestor, né, que você mencionou, Bruno, de fato, há assim, uma mudança muito forte da maneira, primeiro, no significado do papel do gestor, tá, onde, e isso não tem a ver só com métodos ágeis, tá bom? Isso é um ponto muito importante. Lembra aquele movimento que eu falei para você de que o mundo da gestão também está evoluindo aqui do outro lado? Então, hoje já se rediscute muito sobre o que é gestão realmente? A primeira pergunta que há alguns anos a gente começou a fazer, inclusive de uma forma muito contundente, era: será que a gente precisa de gestão? E a gente começou até a entender, tipo assim, da onde vem a origem do termo manager. Né? O termo manager, mesmo em inglês, ele vem do italiano maneggiare. Né? E aí esse maneggiare, na verdade, era a habilidade de você domar cavalos. Sabia disso? A origem da palavra manager, em inglês, ela vem disso, a sua habilidade de domar cavalos. Então, quando você coloca um manager na sua empresa, você assume que você está lidando com um bando de cavalo ali, certo? Então, olha só que louco, né, esse tipo de modelo mental, de forma de pensar. Então, por isso que nos últimos anos, né, principalmente nos anos 2000, a gente começou a repensar, o mundo da gestão começou a repensar sobre o papel do gestor nas organizações, de fato. Né? Onde, primeiro, entende-se que a descentralização da tomada de decisão, ela é um fator crucial de sobrevivência, de responsividade, né? Você precisa reduzir o teu ciclo de tomada de decisão, porque o teu cliente está lá na ponta, junto com um funcionário teu, por exemplo, né, pegando alguma coisa ali, a gente precisa decidir rápido, senão a gente perde a venda, senão a gente perde aquela oportunidade. Se você ter que subir, né, fazer aquele tradicional ciclo de subir a hierarquia para tomar uma decisão, depois volta para lá, de repente você perdeu o timing. Né? Então, assim, o gestor agora, ele precisa muito mais agora ser uma espécie de habilitador de pessoas para que essas pessoas consigam se sentir empoderadas, de certa maneira, empoderadas não só de poder político, mas empoderadas até de competências, de fato, né? Para que realmente elas consigam tomar essa decisão lá na ponta, né? Diminuindo, assim, o lead time, o delay, né? O tempo de demora ali de um processo de decisão. Isso de um viés, de uma análise bem prática, tá? Bem concreta, digamos assim. E também existe o fator de ambiente organizacional, pensando hoje, uma preocupação mundial é sobre saúde psicológica. Né? Hoje, sim, vários e vários países, no Brasil não é diferente disso, você tem vários e vários incidentes, vários casos de pessoas com depressão, com ansiedade, por exemplo, e muito associadas com trabalho, com ambiente de trabalho, inclusive. E a qualidade que esse ambiente traz nas suas relações, né? As famosas relações tóxicas, por exemplo. Então, você como gestor hoje também, você começou a desenvolver uma preocupação um pouco maior sobre essa questão, como criar um ambiente onde o indivíduo, por exemplo, ele tenha muito mais, por exemplo, segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Né? É exatamente a habilidade ou a oportunidade de você falar,
né, o que você está pensando, mesmo que você discorde, mesmo que talvez você assuma até uma vulnerabilidade sua como indivíduo, né, tipo assim, putz, eu não conheço tal coisa, eu preciso de ajuda, né? No ambiente tradicional, isso seria visto como algo negativo, por exemplo, né? Mas hoje, né, com toda essa onda de criar um ambiente mais humanizado, digamos assim, né? Toda essa questão de métodos ágeis, inovação, criar uma cultura mais disruptiva, etc. E tal, esse é um tipo de situação onde ele não é tão mais encorajada, né? Você precisa ter, de fato, ali uma forma diferente, uma forma muito mais aceitável de, inclusive, ressignificar a falha. Lembra que eu falei das hipóteses, que a gente falou das hipóteses ainda há pouco, né? Então, para que isso aconteça, você como gestor, você como dono de empresa, inclusive, você tem que ressignificar o que significa falhar. Né? Não que falhar seja bom, putz, então tem que falhar, porque o Manuel falou que tem que falhar, tá tudo. Não, não é isso. Mas existe aprendizagem na falha. Né? Então, assim, obviamente você pode criar até malha de segurança, né, rede de segurança para que isso aqui aconteça, digamos, limites para que isso aqui aconteça de fato, mas você tem que entender que a falha ela pode ser parte de uma jornada muito maior de aprendizagem. Né? Então, o gestor, de fato, ele é um ponto crítico, né? Pegando assim, não só o gestor enquanto pessoa, mas a disciplina gestão como um todo, ela é um ponto crítico para tudo que a gente está falando aqui, Bruno. Eu acho que é muito interessante, né? Eu já escutei falar bastante sobre isso e o papel realmente fica muito diferente, né? Muitas vezes o gestor ele é um cara que se vê na obrigação ou de ser um super manager, realmente no sentido da palavra que você falou, ou aquele cara que queria resolver tudo, né? Eu falo resolver no sentido dele mesmo fazer as coisas para garantir que isso iria acontecer. E hoje em dia a gente vê o papel do gestor, como você falou, muito mais como um facilitador, né? De azeitar ali todos os processos para fazer com que aquele movimento aconteça da melhor forma e, de fato, as entregas sejam realizadas no tempo certo. Né? Muda ali bastante essa forma. Uma outra Perfeito. coisa interessante, Manuel, sem entrar muito no detalhe, mas acho que é importante, né, que você falou, é que os métodos ágeis é muito relacionado ao mindset, né? Por mais que a gente tenha uma série de nomes, uma série aí de instruções, de códigos, assim por diante, o principal, pelo que eu escutei de tudo que você falou, é o mindset. Porque você pode não aplicar em nenhuma desses métodos de Scrum, Kanban, XP, assim por diante, mas você pode ter sim um mindset, vamos dizer assim, ágil e aplicar de cada um deles. Né? Não sei se você concorda com isso ou não. Sim, 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 de fato, com certeza. Como está falando muito de valores, de princípios, né, obviamente a gente pode rotular todo esse entendimento como, de fato, o nosso modelo mental, né, o nosso mindset, de fato. Então, quando a gente fala de métodos ágeis, isso já traz uma carga, né, digamos, cognitiva sobre quais são os valores ou como que as pessoas, de maneira geral, aqueles grupos, né, que até pegando um pouco até de pensamento tribal, eventualmente, né, como que essa tribo ágil, né, global, na verdade, né, pensa, acredita, que tipo de aspirações que os indivíduos têm, por aí vai. Então, com certeza, o mindset ele vai ser parte de toda a jornada, né? Não que você precise começar pelo mindset, mude primeiro o mindset e depois o resto vem atrás. Não, mas é uma jornada de construção muito evolucionária, tá? Muito gradativa. Você começa provavelmente com pequenos comportamentos ali no teu dia a dia e gradativamente o teu modelo mental, né? Aqueles mitos, aqueles medos, aquelas assumptions que você tinha vão mudando e aí você vai revendo, né, ou enquadrando a tua forma de ver o mundo de uma maneira diferente. Né? Aí começa, então é por isso que a gente faz dessa maneira aqui, tal, parará, parará. Né? Então, o mindset é muito mais uma espécie de consequência daquilo que você faz nesse caso. Muito obrigado, Manuel. Pessoal, chegamos aqui ao momento de perguntas. O tempo voa, né? A gente sempre tenta fazer em 30 minutos, já passou 40. Mas eu vou Legal. uns 5 ou 10 minutinhos para a gente fazer perguntas para o Manuel. Uma série de perguntas aqui, então, Manuel, vou até pedir um favor para você, que a gente consiga aí ser bastante sucinto nas respostas, Tá obviamente, bom, possível, né? Para conseguir tá bom. responder o possível. Você dá o Mas máximo vamos. responder sim ou não. É, um pouquinho mais, pode ser. Beleza. Pergunta aqui do Fernando Mello. Bom dia, obrigado por compartilhar as ideias. Sabemos que a gestão tradicional tem projetos que envolvem 3 pilares: escopo, prazo e custo. Como fica a abordagem desses tópicos com métodos ágeis? Como garantir e definir que não ocorra um desvio muito grande dos parâmetros e desejos iniciais do cliente? Maravilha, maravilha. Show de bola.
Excelente pergunta, tá? E esse talvez seja uma das mudanças principais e até, digamos, sine qua non para você de fato entender, putz, métodos ágeis funcionam para mim ou não. Pega o triângulo, né? O famoso triângulo de ferro da gestão de projetos, né? Aí você tenta fixar, são 3 dimensões, como foi mencionado: escopo, custo e prazo. A gestão tradicional tenta fixar os 3, tá? Ela tem que fixar, tipo, eu fixo o escopo, eu fixo o tempo, eu fixo o prazo. O que a gente aprende na prática, na maioria dos projetos, claro, há exceções, obviamente, tá? Mas você tem a incerteza, você tem surpresas, como eu falei. Então, você não consegue fixar os 3. Né? Você vai ter que escolher um deles para fixar. Em métodos ágeis, a gente já reconhece isso. Então, o que a gente faz? A gente inverte a pirâmide. É esse triângulo aqui. Ao invés de ele fixar os 3, né, a gente fixa, por exemplo, o tempo, fixa o custo e deixa o escopo, que a gente chama de escopo negociável. Tá? Você até pode começar com o escopo inicial, não é que você não tem escopo, tá ok, pessoal? Não, não é isso. Você tem o escopo, mas você assume que o escopo vai mudar. Mas você tem essas restrições muito bem claras sobre o meu projeto vai durar 6 meses e vai me custar tanto. E eu consigo fazer a governança, então, evolutiva desse, com base nessas variáveis aqui. Tá? Não pensem, tá, que tipo assim, métodos ágeis não tem prazo, ou não consigo saber o custo. Não, você precisa saber disso, você vai saber disso. Só que talvez você não vai conseguir associar tão fortemente com o escopo. Putz, exatamente nessa data aqui você vai ter exatamente essa feature aqui dessa forma, que isso pode mudar. Né? Esse é o grande reconhecimento, de fato. Muito obrigado, Manuel. Próxima pergunta aqui da Suzana Marques Domingues. Como definir o melhor método ágil para a utilização nas indústrias de base para resolver problemas, para otimizar processos, para desenvolver produtos? Legal. Eu acho que a indústria de base, a gente pode talvez pensar muito em processos mais fabris, eventualmente, certo? Sim. Legal, legal. Bom, aí você tem, digamos, um ambiente muito mais propício para coisas que têm uma influência maior do pensamento lean, o pensamento enxuto. Né? O próprio Kanban, né, que hoje é um método, de fato, dentro desse guarda-chuva ágil, muito bem estruturado, né, com uma série de práticas e elementos ali, ele pode ser extremamente bem útil para esse tipo de ambiente. Tá? Então, eu mesmo já tive uma experiência fora da área de TI, assim, até empreendendo um pouquinho, e a gente usou muito disso, usou muito de Kanban com muita pitada de Lean. Tá? Então, eu recomendaria ir por essa seara, na verdade. Muito obrigado, Manuel. Temos uma outra pergunta aqui, meio que você passou um pouco, mas se quiser talvez trazer de forma pragmática algum caso, é do Luiz Faquin, que é a seguinte. Olá, obrigados a todos pelo compartilhamento. Gostaria de saber se tem algum case de projetos fora de TI, exemplo RH, com métodos ágeis. Bom, tem case tem bastante, tá? Acho que dá para citar o caso do NZ, mais uma vez, que foi o meu último cliente, onde, primeiro, tentando resumir aqui, eles entraram numa jornada muito forte de metodizagem, basicamente em 2017, né? E foi evoluindo, isso obviamente começou muito olhando para software, mas depois isso foi evoluindo para a empresa como um todo, a ponto de quebrar os silos, né? Não tem mais TI e business, né, essa tradicional separação, e, consequentemente, o próprio RH, por exemplo. Né? A parte de TC, né, que eles chamam que é Talent and Culture, né, que é o RH, na verdade, eles também fizeram parte desse movimento, eles também se reorganizaram, igual as outras áreas da empresa, que estavam se reorganizando, estrutura de tribos, estrutura de squads, né, trabalhar ali com missão para cada squad, por exemplo, ter, por exemplo, sprints, né? Claro que a natureza do tipo de trabalho muda, né? Ao invés de você cuspir ao final de cada iteração, de cada sprint software, né? Você cuspir algum resultado de negócio, ou um conjunto de novas contratações, ou um novo processo seletivo, por exemplo, ou uma nova forma de responder à lei tal, né? Então, assim, a natureza de trabalho muda, mas a forma, digamos assim, do teu processo, ele pode ser o mesmo. Você pode ter um PO, né? No caso, eles tinham de fato ali um PO, tinha um Scrum Master para cada squad, tinha squads que colaboravam, tinha reuniões diárias, por exemplo, para sincronizar o trabalho. Então, assim, o caso do Anized foi um caso bem interessante de ver exatamente esse tipo de amplificação de métodos ágeis para a área, para coisas totalmente fora da área de TI, como é o caso do RH, por exemplo. Muito E, de fato, obrigado. chegar nesse estado de RH ágil, né? Sim. Obrigado. Temos uma pergunta aqui do Pedro José Domingues. Excelente conhecimento do moderador e do Manuel. Eu sou da Old School de negócios e estou nessa transformação. Esses mensagens falam diretamente comigo, por isso estou aqui. Como posso me aprofundar no tema? Quais são os baby steps para se aprofundar?
O Manuel tem algum local com artigos, livros, etc., outras dicas importantes? Muito boa pergunta. Legal, legal, legal. Bacana. Bom, eu tenho, assim, eu sou autor de livro, eu tenho um livro sobre Agile Coaching, né, mas é, digamos assim, algo um pouco mais específico quando você está fazendo um processo de mudança com relação ao métodos ágeis. Tá? O nome do livro é The Agile Coaching DNA, tá certo? Mas se você quiser algo mais ainda, né, baby steps ali realmente, eu recomendaria fazer o seguinte movimento. Hoje, no mundo inteiro, e no Brasil isso acaba sendo muito mais forte, existem muitas comunidades, muitos eventos que acontecem sobre métodos ágeis. Tá? Eu não estou falando treinamento apenas não, tá, pessoal? Não quer dizer, não estou dizendo para você, vai fazer um treinamento, gasta rios de dinheiro em certificação, não é isso. Tá? Você não precisa disso, talvez, sendo bem sério, para o primeiro momento. Tá? Mas o primeiro passo seria realmente se aproximar dessa comunidade. Tá bom? Por que isso aqui é importante? Porque aí você vai começar a ver outras pessoas, né? Você vai estar no meio de iguais também, outras pessoas que estão vivendo uma jornada de transformação, estão em diferentes estágios, obviamente, né? E você vai começar a ver histórias, né? Tipo assim, pessoas, pô, eu estou fazendo isso no cliente tal, na empresa tal, caraca, nem sabia que a empresa tal estava fazendo isso e tal, como é que está a experiência? Então, você começa realmente a aprender muito por referências, tá? Então, assim, o primeiro passo, eu diria, é exatamente se aproximar de comunidade. E uma comunidade em específico, que eu acho que vale a pena mencionar, é uma comunidade chamada Agile Brasil, né? Agile Brasil, que tem um evento anual, né? Esse ano iria acontecer em Porto Alegre, mas por causa da pandemia foi postergado para o próximo ano, tá? Mas ele é um evento que acontece desde 2009 já, eu já tive a honra de ser coordenador desse evento, já fui presidente da instituição que cuida, né, do evento, e é uma comunidade bem livre, né? Não tem interesses comerciais por detrás, né? Então, assim, putz, você não precisa ir com aquela preocupação de, putz, né, eu vou para um ambiente onde as pessoas só querem sugar meu dinheiro para comprar certificação. Não. É muito pelo contrário. E claro, existem muitas empresas que hoje, né, têm como seus business fazer isso. Né? É válido, é de boa, é tranquilo. Tenho vários amigos, já trabalhei em empresas assim também, tem vários amigos também que têm empresas dessa natureza e é legal também. Então, você tem muito curso, tipo, eu quero aprender sobre Scrum, aí, então eventualmente você vai começar a procurar curso de Scrum Master. Quero aprender mais sobre Kanban, então vou fazer curso sobre Kanban, por exemplo. Então, eu acho que o primeiro passo seria algo nessa linha, tá? Comunidade, depois começa a fazer um pouco de treinamento e depois começa a fazer, colocar em prática, né? O aprendizado vai vir muito pela prática, na verdade. Manuel, você indica que o pessoal leia também o Manifesto Ágil? Perfeito, perfeito. Belo, 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 belo exemplo. Manifesto Ágil, com certeza. Primeiro ponto de partida. Né? Lê o Manifesto Ágil, lê os 4 valores, e lá embaixo tem um link lá que fala sobre os 12 princípios. Abra esse link, lê os links e medita. Tipo, passa uma semana meditando sobre aquilo. Assim, tipo, sabe aquele negócio, você vai lá tomando banho, escovando dente, e digo, caraca, será que isso funciona realmente? Nossa, que viagem. Sabe? Então, tipo, se permita realmente ler e meditar sobre o Manifesto Ágil, porque é realmente algo que é bem explicativo, bem marcante sobre o que é métodos ágeis, de fato. E assim, pessoal, quando a gente fala o Manifesto Ágil, que deu origem a tudo isso, a gente não está falando de um livro, tá? É bem curtinho que vocês conseguem pegar e bem, é quase que um one page ali sobre o É, Manifesto Ágil. exatamente. Deixa eu postar o site, inclusive, aqui. Boa. É um negócio muito simples, tá, pessoal? É edmanifesto.org. Aí você vai. Vou colocar aqui no chat, tá? Talvez. Vamos ver. Acho que no chat mesmo. Ó, coloquei aí. Coloquei, foi para todo mundo. Edmanifesto.org, tá? Começa por aí, de fato. Tem versões em Manuel, português, tá? E aí você consegue depois mudar a língua, inclusive. vou para a última pergunta aqui, que o nosso tempo já está estourando Tá e bom. passa muito rápido, né? Uma discussão muito. Mas é a seguinte, é da Susan Trapp. Bom dia, sou super nova na área, estou estudando sobre e percebi muitas características parecidas entre Scrum, DevOps e Kanban. É isso mesmo? O que difere cada uma delas? Talvez não Então, precise diferenciar cada uma delas, mas principalmente esse primeiro bloco da pergunta, né? Da similaridade entre os métodos. perfeito. Não, eles todos fazem parte do mesmo movimento, né? Métodos ágeis lá no comecinho, lembra que eu falei para vocês de que ele começou muito fortemente na área de engenharia de software, né? Falando muito sobre
práticas de codificação realmente. Lá, por exemplo, se falava muito sobre integração contínua, né, colaboração, né, pair programming, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, esse conceito, ao mesmo passo que, tipo assim, meio que foi, ele se dissipou, né, enquanto XP, mas esse modelo mental que o Bruno comentou, ele entranhou em algumas outras pessoas, digamos assim, né? E a partir de então, esse movimento de você otimizar a questão de automação, por exemplo, ela ficou muito mais forte. Tá, ok? Então, por isso que DevOps hoje não que ela seja um método ágil, não. DevOps é uma cultura muito, muito ampla também, tá? Mas ela está ali muito próxima enquanto movimento de fato, tá? E, obviamente, Kanban, como falei, né, também segue em toda essa linha de fato ali. Mas, sim, existe muita similaridade e muito disso, né? De como que você resumidamente, melhora a tua eficiência, em diferentes pontas, né? Para gerar uma eficácia, gerar efetividade de resultado final ali na frente. Eu acho que até, pessoal, lendo o manifesto lá, tem esses princípios, como o Manuel comentou. E, de certa forma, todos eles buscam seguir esses mesmos princípios, né? Então, acho que por isso que tem uma linha transversal muito clara entre eles também. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu gostei muito da discussão, tenho certeza que o pessoal está nos acompanhando também. Para quem não conseguiu participar, pessoal, eu gostaria de indicar, por exemplo, para algum outro colega, a partir de amanhã esse vídeo está disponível no YouTube também, para vocês conseguirem acessar com mais calma, verificarem possíveis dúvidas. E as perguntas que foram feitas e não foram respondidas, a gente vai alinhar com o Manuel depois e tentar responder por e-mail para vocês. Gente, o mundo da tecnologia, hoje em dia, vocês têm os nossos nomes aqui, tem LinkedIn, tem mídia social. Tirem suas dúvidas, busquem a gente. E obrigado por nos acompanhar. Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigadão, prazer foi meu. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Pessoal, fiquem livres para me alcançar aí, né, exatamente nas redes sociais, tá? E tamo junto. Espero encontrar vocês aí depois no mundo presencial de alguma forma. Boa, gente. Até mais. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau, viu? Um abração. Tchau, tchau.